Hoje completa uma semana da investigação sobre o caso do desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família. 7 foram encontradas mortas, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Andrea Nelly. Pois é, Sônia. Agora à tarde, a polícia encerrou as buscas naquela casa no Vale do Sol que teria sido servido de cativeiro para pelo menos 2 vítimas. Essas buscas foram encerradas depois que a polícia acabou desconfiando do mau cheiro naquele imóvel. Agora, a polícia continua procurando os desaparecidos em outros locais aqui de Planaltina, com a ajuda de cães farejadores e também de drones. Daqui a pouco os detalhes. Obrigada, André. Tudo bem que a gente tem a fama aí de gostar de queijo, né? Mineiro tem essa fama, mas o que não faltam são variedades para se adequar aos diversos gostos. Não é mesmo, Bruno Silveira? É verdade, olha, dos sabores mais leves até os mais aguçados, tem para todos os gostos. E olha só, o queijo é tão prático que dá para comer de vários jeitos, em pratos, em doces e dá para fazer até drinks com eles. A gente volta daqui a pouco para mostrar tudo isso no jornal. Tá certo, Bruno. O Zoológico de Brasília comemora o nascimento de filhotinhos de uma espécie de macacos praticamente em extinção. É a partir de agora no SBT Brasília. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão nas casas do governador afastado, Ibanez Rocha, e secretário de Segurança, Fernando Oliveira. Agentes da Polícia Federal cumpriram 4 mandados da Procuradoria-Geral da República de busca e apreensão contra Ibanez Rocha e Fernando Oliveira, ex-secretário interino de Segurança Pública do DF. 3 endereços ligados ao governador afastado foram alvos da PF. A casa, um escritório de advocacia e o gabinete do Palácio do Buriti. Imagens exclusivas do SBT Brasília mostram policiais federais dentro da casa procurando evidências em carros de Ibanez. Os 2 são investigados em inquérito do Ministério Público Federal quanto à conduta durante os ataques contra os 3 poderes no dia 8 de janeiro, já que são autoridades de Estado. Foi o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR que pediu as buscas contra Ibanez Rocha e Fernando Oliveira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a operação que busca provas ou evidências que comprovem ou não a omissão de agentes do Poder Executivo para evitar as ações de vandalismo e depredação. O governador afastado foi muito criticado por conta da ação do GDF durante os atos do dia 8. Horas após a ação dos vândalos, Ibanez publicou um vídeo se desculpando pela reação tardia da Polícia Militar do DF na Praça dos 3 Poderes. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Em nota, a defesa do governador afastado disse que a operação de busca e apreensão, embora inesperada, já que, segundo eles, Ibanez Rocha sempre colaborou com a justiça, vai ser a prova definitiva da inocência dele nesse caso. O próprio governador afastado, Ibanez Rocha, fez questão de publicar no Instagram uma nota sobre a operação. Vamos ver, então. A operação realizada em minha casa, no meu gabinete, até no escritório do qual estou licenciado há mais de 4 anos, vai mostrar minha completa inocência. Não há nada que possa me ligar aos golpistas. Ele também continua dizendo que sempre se comportou de modo a colaborar com as investigações e que chegou a fazer um depoimento espontâneo à Polícia Federal e mantém a fé no judiciário. Disse ainda que está afastado do DF justamente para que o trabalho dos policiais e da justiça transcorra sem interferências. E a OAB aqui do DF também se pronunciou sobre essa investigação contra Ibanez Rocha. Disse que acompanhou as buscas no escritório de advocacia e reforçou que o governador afastado está licenciado por exercer cargo incompatível com a advocacia.
Ainda há várias perguntas a serem respondidas sobre o desaparecimento e morte de 7 pessoas de uma mesma família. Além disso, outras 3 continuam desaparecidas. O caso da família Belchior mobiliza as polícias do DF, Goiás e Minas Gerais. O repórter André Anelli está acompanhando as investigações. Olá, André. No que foi possível avançar nesta sexta? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Soane, muito boa noite para você, boa noite a todos. A polícia encerrou agora à tarde as buscas por mais corpos na casa que serviu de cativeiro no Vale do Sol. Os investigadores ainda suspeitavam do local por conta do mau cheiro que persistia no imóvel. Foi naquela casa que foi encontrado ontem o corpo de Marcos Antônio, ele que é sogro de Elisamar e que chegou a ser apontado como um dos mandantes do crime juntamente com o Tiago. Inclusive a produtora do SBT, Gabriela Tunes, entrou ontem na casa e mostrou muita bagunça, um buraco ainda aberto ali no quintal, e a polícia agora continua as buscas por desaparecidos em outros locais, inclusive com a ajuda de cães farejadores e também do Corpo de Bombeiros, como a gente mostra agora na reportagem. Nesta sexta, as buscas se concentraram em uma chácara da família de Elisamar e na casa que serviu de cativeiro para as vítimas. O SBT teve acesso exclusivo ao local e mostrou o buraco onde Marcos Antônio foi enterrado após ser decapitado. Dentro da casa, roupas reviradas e sujeira. O cheiro forte que permanece na casa fez os policiais procurarem mais corpos. A gente voltou ao local dos 2 ambientes já conhecidos de vocês, cativeiro e a chácara, fazer uma perícia complementar com o luminol. O que significa isso? Saber se houve sangue, se houve algum crime naquela área que vitimasse pessoas. Esse tipo de perícia detecta se esse sangue foi lavado ou apagado. Os corpos da cabeleireira Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela, de 6 e 7 anos, foram liberados pelo IML de Goiânia para a família fazer o velório. Os peritos que participaram da identificação dos corpos afirmam que a análise foi concluída graças aos elementos genéticos e da arcada dentária. Aprofundamos a análise antropológica e por meio do exame dos dentes a gente conseguiu concluir que um deles era mais velho e o outro era mais novo. Então a gente, com essa nova informação que foi repassada para o DNA e associando principalmente as 2 informações, só dessa forma foi possível identificar todos os indivíduos. Dos 10 desaparecidos, 5 já foram identificados. Além de Elisamar e os 3 filhos, outra vítima confirmada é Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54 anos, sogro da cabeleireira. A perícia ainda não concluiu de quem são os 2 corpos femininos carbonizados no segundo carro, encontrado em Unai, Minas Gerais. A polícia procura pelos desaparecidos Tiago Gabriel, marido de Elisamar, Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio, Ana Beatriz Marques, filha de Cláudia. Depois que o corpo de Marcos Antônio foi encontrado no cativeiro em Planaltina, perdeu força a versão de que os 3 presos até agora teriam sido contratados por ele para matar a família de Elisamar. Gideon, Horácio e Fabrício, suspeitos de terem executado e também articulado o crime, continuam presos preventivamente. A motivação do trio seria o interesse no dinheiro que a família de Elisamar recebeu após a venda de imóveis. E na Asa Sul, um homem em situação de rua foi morto a tiros. De acordo com a polícia, o assassino era parceiro de um traficante de drogas e foi preso na Vila Planalto. O assassino aparece de jaqueta branca e calça comprida. O homem saca a arma e atira. A vítima ainda tenta fugir, mas cai no chão. Mais tiros são disparados e o assassino foge. Para a PM, foi uma execução. O crime de homicídio aqui na região não é comum, tá? E isso deixou os moradores mesmo com medo. Só que, de acordo com as imagens aí e algumas informações já preliminares, não passou ali de uma discussão. Pelas imagens das câmeras de segurança, a equipe da primeira DP identificou o suspeito, que foi preso em flagrante poucas horas depois na casa dele na Vila Planalto. Ele confessou o crime.
Era vigilante de um bar da região e também parceiro de um traficante de crack, conhecido como Bomba, que foi preso na noite desta quinta-feira. A investigação revelou que o crime foi cometido por vingança. O rapaz assassinado era usuário de drogas e chegou a informar a polícia que comprava entorpecentes do traficante Bomba. Já o suspeito de efetuar os disparos disse aos PMs que se sentia ameaçado pela vítima. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola 9mm utilizada no homicídio, com 3 carregadores e 16 projéteis. E olha que absurdo, um motorista sem habilitação atropelou 2 mulheres na EPNB sentido Samambaia. De acordo com os bombeiros, as mulheres esperavam um semáforo para poder atravessar a pista quando foram atingidas pelo veículo. Uma das vítimas, de 38 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. A outra teve escoriações pelo corpo. As 2 foram encaminhadas ao hospital. O motorista prestou socorro às vítimas e, por isso, não foi autuado em flagrante. Além de não ter carteira de motorista, ele vai responder por lesão corporal. Ele prestou depoimento e foi liberado. O caso está sendo investigado pela 29ª Delegacia de Polícia. As mulheres foram encaminhadas para o hospital de base e não tivemos atualização do estado de saúde delas. Nesta sexta, a Polícia Federal deflagrou uma operação para prender vândalos que participaram da destruição dos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Uma prisão foi aqui no DF. Veja na reportagem. A primeira fase da Operação Lesa Pátria abrangeu 5 estados e o Distrito Federal. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva. Aqui no DF foi preso um ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, chamado Renan Silva Sena. Em 2020, Renan Silva agrediu enfermeiras que estavam na Praça dos 3 Poderes em favor do isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Ele publicou um vídeo no dia 6, convocando as pessoas para uma grande ação no final de semana. Policiais encontraram R$22 mil em dinheiro na casa de Renan. A Operação Lesa Pátria será permanente. Tem como objetivo identificar as pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram o ato de depredação dos prédios dos 3 poderes. Nos outros estados foram realizadas prisões de pessoas que arrecadaram valores para incentivar os atos antidemocráticos e que também fomentaram a continuidade de ações ilegais, como a manutenção de acampamentos em frente a quartéis do Exército. Em outra frente de investigação sobre os atos, a Polícia Civil do DF conseguiu a confissão de Alain Diego Rodrigues, que foi preso na terça-feira. Ele afirmou ter participado da tentativa de atentado com bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. O depoimento ocorreu depois dele ter sido transferido de Comodoro, no interior de Mato Grosso, local onde se entregou à polícia após ser considerado foragido. Foi realizado um interrogatório do indiciado Alain Diego dos Santos Rodrigues, o qual é investigado no inquérito policial que apura a tentativa de explosão de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Em seu depoimento foi possível confirmar o que as investigações revelaram. Alain Diego confessou a autoria do delito e afirmou que contou com a participação do também indiciado Wellington Macedo para deixar o artefato no paralamas de um caminhão-tanque. Além disso, George Washington teria sido responsável por produzir a bomba. O presidente Lula se reuniu hoje com comandantes das Forças Armadas. O que se especula é que seja um passo para uma aproximação, da relação entre eles. Vamos ao vivo com a repórter Natália Fruê, que está no Palácio do Planalto. Na Torre de TV, na verdade. Natália, conta pra gente então que informações você teve depois dessa reunião lá no Planalto. Boa noite. Oi, Soane, boa noite para todo mundo. Bem, oficialmente o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, disse que foi uma reunião de trabalho para decidir, traçar um plano de investimentos nas 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que extraoficialmente aconteceu? Na prática, foi uma reunião para dizer o seguinte, em que o presidente disse o seguinte: eu quero voltar a investir nas forças, como eu fiz em outros 2 mandatos, mas eu preciso que os militares saibam o papel deles, que é um papel de Estado
e não político. Esse recado foi dado nas entrelinhas e, com isso, os comandantes das forças deixaram o Palácio do Planalto sabendo que nas próximas semanas, Sônia, vão ter que dar umas respostas ao presidente, ao Palácio do Planalto, sobre as suspeitas que recaem sobre aqueles militares da ativa. Alguns, inclusive, já estão sendo investigados com seus processos disciplinares internamente nas Forças Armadas. É o caso de um coronel do Exército que tinha um cargo no Palácio do Planalto no governo Bolsonaro e que o Exército confirma que abriu um processo disciplinar porque ele foi para as redes sociais cobrar do comandante do Exército, o general Júlio César Arruda, uma postura no dia 8 de janeiro, que foi o dia desses atos golpistas na Praça dos Três Poderes, uma postura que é inconstitucional e que é uma defesa aí do cometimento de um crime. Portanto, eles saíram do Palácio do Planalto sabendo que terão que responder ao presidente a punição para esses casos, Soane. Obrigada, Natália. Um ótimo fim de semana para você. O governo do DF divulgou hoje o calendário de feriados e pontos facultativos para este ano. Além de 1º de janeiro, faltam agora 9 feriados e mais 6 pontos facultativos. Já dá para marcar aquelas viagens de feriados prolongados. E os melhores meses para essa organização são fevereiro e novembro. Em fevereiro tem o carnaval, 3 dias seguidos de ponto facultativo para aproveitar a festança. Em novembro, superou aí os feriados, né? Em um único mês, a gente vai ter 4 oportunidades de descanso. São 3 feriados e mais um ponto facultativo. Já as escolas seguem o calendário da Secretaria de Educação. O nosso jornal vai para um breve intervalo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas imagens aí de dar água na boca. Aguarde aí, até mais. Tem família lá no zoológico comemorando a chegada de filhotinhos. São 2 macacos e o mais importante, de uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Olha eles aí nas costas da mãe. É assim o dia inteiro e por isso a equipe do zoológico ainda não conseguiu identificar o sexo dos filhotes. Os pais dos macaquinhos chegaram aqui no Zoo de Brasília depois de serem resgatados pelo IBAMA em Manaus há cerca de 3 anos. A espécie sauim de coleira é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como criticamente ameaçada de extinção. Por conta disso, garantir a reprodução desses bichinhos é uma das prioridades do zoológico. A expectativa é de que, após atingirem a fase adulta, os filhotes se reproduzam com outros animais vindos de zoológicos de outras partes do país para garantir a variabilidade genética desses animais. Bonitinhos demais, né? E você sabia que hoje é o Dia Mundial do Fusca? Aqui no DF temos grandes colecionadores do carro que vão se reunir no domingo, a partir das 8 da manhã na Praça do Cruzeiro. Os fãs vão ter um encontro e tanto, porque deve reunir praticamente as versões todas desse carro. Vai ser uma exposição a céu aberto, então uma boa dica para passeio, hein? E você sabe que tem queijo para todo gosto e também todo bolso. O queijo já é uma tradição mineira, mas claro, por todo o canto do país e do mundo, não há quem não goste dessa iguaria. Então vamos ao vivo com o repórter Bruno Silveira, porque ele está num lugar diferenciado, um bar especializado em queijo, né? Conta pra gente, Bruno. Pois é, Suane, boa noite pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Olha, não tinha lugar melhor pra gente fechar a semana do que estar aqui, rodeado de queijos. O cheiro aqui tá maravilhoso. A gente tá nesse bar aqui da Asa Sul, que só trabalha com queijos. Eles misturam aí as bebidas, os drinks, os pratos com queijos, só queijos nacionais aqui. E a gente vai conversar então agora com a Marina Cavecchia, ela que foi eleita, olha só, a melhor queijista do Brasil. Então não tem pessoa melhor pra falar sobre esse assunto com a gente do que ela. Marina, boa noite pra você, obrigado por receber a nossa equipe. Conta um pouquinho, o que dá pra gente fazer com os queijos? Tem vários gostos, vários tipos, vários sabores. Como é que dá pra gente harmonizar com todo mundo? Bruno, são tantas texturas, o queijo sozinho já traz muita felicidade, né? Mas olha só, aqui a gente preparou uma tábua com queijo de ovelha com mofo branco, um queijo de vaca com trufas negras e um queijo baiano que é mais durinho. E aí a gente harmonizou esse baiano com o cajuzinho do Cerrado infusionado na cachaça. E assim, e o queijo, as pessoas acham que é melhor com vinho e tal, mas muitas vezes o queijo é melhor com cerveja ou até com os coquetéis, né?
Agora, isso é um negócio muito interessante, porque dá para fazer coquetel com queijo. Fala sobre esses 2 drinks que a gente está vendo aqui, como é que eles são feitos? Bom, para fazer coquetel a gente pode fazer com infusão, pode fazer espuma, 1000 formas. Aqui a gente usa os queijos como guarnição. Então nesse aqui, que é o Mademoiselle Chanel, a gente usa o Tulia, que é um queijo mais durinho. E no Blood Mary, no nosso Blood Mary, a gente coloca um queijo de cabra também, que é mais refrescante, super funciona. E hoje em dia não tem mais essa história da pessoa que eu não posso comer, eu não gosto de queijo, porque hoje tem opções para todos os gostos, né? Então a pessoa não pode nem falar que não gosta, porque algum ela vai gostar, né? Eu costumo falar que a gente só deve perder para a França, porque a gente tem muita variedade de queijo. Tem muita gente fazendo queijo diferente, queijos tradicionais ou queijos mais inovadores mesmo, diferentões, com mofo, com folha em cima, mais durinhos, mais cremosos. E às vezes dá pra gente usar nos pratos também. Aqui a gente mostra os queijos in natura, a gente vende no quilo, mas a gente também faz os preparos, né? Tem o nosso cardápio, que a linha de condução é o queijo. Marina, qual é o queijo favorito das pessoas aqui no DF? Nossa, o pessoal chega aqui querendo novidade, sabia? Tem muita gente que vai atrás do queijo tradicional mesmo, aquele mineiro, o tradicional mineiro, mas tem muita gente que gosta de experimentar. Então, o que tem de novidade, os queijos, como são de pequenos produtores, a constância é uma coisa que não existe aqui. Então, cada vez que você vier, vai ter queijo diferente. E acho que as pessoas querem isso mesmo, querem conhecer, porque tem muita variedade. E cada queijo tem uma história, né? Então, contar essa história, representar o produtor aqui na cidade, eu acho que é um papel super importante. É isso então, Suane. Agora, eu vou pedir licença, eu vou aproveitar a minha profissão, o meu jornalismo, e eu vou apurar esses pratos para ver se realmente são bons, esses queijos, essas harmonizações que a Marina falou. Então, eu volto com você e vou fazer a minha apuração aqui, Suane. Quem nunca, né, Bruno? Um bom fim de semana para você, aproveita aí. Sexta-feira terminando para você, para o Bruno e para mim, um ótimo fim de semana para você e obrigada pela companhia. Até!